foi uma guerreira. Passou a vida trabalhando como babá, cuidando de outras crianças. E quando chegava em casa, ainda tinha que cuidar da gente. Enquanto ela trabalhava de dia, eu e a minha irmã íamos para a escola. Ela sempre dizia que o estudo ia mudar a nossa vida. Nessa época que eu comecei a sonhar em seguir outro caminho. Só que às vezes é difícil mudar o seu destino. E aí, doutora? Nada, é só um resfriado. Não precisa se preocupar. Hoje, eu tenho certeza que cuidar de crianças é um dom que eu herdei dela. Fundação Bradesco. Educação para transformar o futuro. Quando olhamos ao redor, ainda podemos ver crise, dor, pandemia. E em meio a tamanhos desafios, podemos duvidar da nossa força para mudar a realidade. Ei, vamos olhar ao redor novamente? A mobilização da ação cidadã e coletiva nos conta e comprova que podemos reconhecer desafios comuns, combinar recursos, energias e competências para criar soluções. Famílias, empresas, coletivos, associações comunitárias, ONGs, institutos, fundações, universidades, servidores e órgãos públicos, cientistas, pesquisadores. Eu e você, nós somos a sociedade viva. O Congresso GIF é o espaço para fomentar reflexões e sintetizar aprendizados em temas históricos e contemporâneos, desafios compartilhados, fronteiras da nossa ação coletiva, para dar passos largos na direção das transformações que queremos. Precisamos da potência e da inteligência que só juntos e juntas podemos alcançar. No GIF, nos orgulhamos de fazer parte e de fortalecer as várias instâncias da ação cidadã. Ei, vamos olhar ao redor novamente. Podemos e precisamos superar a pandemia e todos os desafios que estão no caminho para a construção de um país mais justo, sustentável e feliz. Vamos olhar para o futuro que queremos construir. Juntos podemos. Viva a sociedade viva! Bom dia a todas, a todos. Eu sou José Marcelo Zac, secretário-geral do GIF. Estou aqui ao lado da Thaís Nascimento, coordenadora de fomento, para, em nome de toda a equipe do GIF, dar as boas-vindas para essa nossa live hoje, Democracia, Cidadania e Participação, mas também para esse último dia de encerramento do nosso 11º Congresso GIF. Como acho que a essa altura, nesse último dia, todos já estarão aí inteirados, acompanhando ao longo desses meses, o Congresso esse ano, diante do contexto, converteu-se não só nesses 3 dias online, mas num trilho, num percurso de reflexão, de construção, de diálogo compartilhado online, que se iniciou em agosto, com a Semana do Investimento Social, e se desdobrou ao longo desses meses, com atividades semanais ou mais que isso, seja de debate, seja de grupos de colaboração, de oficinas, abarcando aí os vários temas que nos convocam no fazer da filantropia, do investimento social, da construção cidadã e da contribuição com a agenda pública do país de forma ampla. Então, nesse encontro de encerramento, fazendo nesses 3 dias o exercício de poder nutrir-nos dessa reflexão acumulada no Congresso e no dia a dia de trabalho das várias redes, dos vários espaços do GIF, da nossa rede como um todo, para atualizar o olhar conjunto num balanço tanto do que conquistamos, do que acumulamos em cada um dos temas, em cada uma das frentes de desafio, quanto dos desafios, das pautas que nos convocam nesse momento, daquilo que podem e devem ser diretrizes, prioridades comuns de trabalho adiante. O acúmulo desses dias, seja das lives que a gente tem tido nesses 3 dias, seja das várias oficinas
temáticas, e mesmo dos encontros, né, de bate-papo, de troca, né, alimentarão o documento síntese do Congresso, que a gente vai procurar somar essa contribuição de uma visão de desafios, de prioridades para seguirmos adiante nesse momento. E essa é a última live, antes de seguirmos com as oficinas temáticas ao longo do dia e a plenária final a partir das 4h30, né? Fica já o convite para todos esses momentos também, mas é a última live desses 3 dias e não é um acaso que nós terminemos, né, com essa pauta da democracia, da cidadania e da participação social, né? Como não for, né, dialogarmos com a agenda de Amazônia e Clima, de ciência e informação, né? Há certamente um arco, e a gente, né, as oficinas trazem eles um arco bastante mais amplo de temas, de pautas que nos convocam, né? Mas essas são agendas que talvez esse momento peça uma atenção especialmente focada diante, primeiro, da necessidade de preservarmos o que avançamos ontem, né, com a conservação da Amazônia, com a agenda socioambiental no Brasil, com um ambiente de ciência, de informação livre, plural, de qualidade, e hoje com a preservação de um espaço e de instituições democráticas sólidas no país. Quer dizer, primeiro, defender, manter de pé tudo que logramos construir ao longo das últimas 3 décadas, ou 3 décadas e meia, né, de construção democrática, e ao longo da nossa história como um todo, né, num contexto que é de sucessiva erosão, desconstrução, de ataques a muitos dos fundamentos desse espaço, dessa construção democrática, né, vivenciamos, a gente sabe disso no dia a dia, né, de erosão do pluralismo, da capacidade de convívio entre diferentes, do respeito, ao contrário, não só de erosão dele, mas muitas vezes de intimidação, né, de coerção, de cerceamento de liberdade, vozes dissonantes, né, minando a capacidade, né, de coordenarmos, de somar diferentes na construção coletiva, dentro do ambiente de respeito mútuo, de construção, no dia a dia da cidadania e por meio das instituições, né? Não é segredo para ninguém o quanto essa erosão da capacidade de coordenar esforços e de manter esse espírito público, coletivo, democrático, não só erode a capacidade de produzir respostas nos diversos temas, mas numa situação dramática, como a gente está vivendo da pandemia, né, cobra seu preço da maneira mais aguda que pode ser, em vidas, né? Além, está aqui Bianca, Átila, Oscar, todo o preço cobrado em vidas no dia a dia, pelo contexto de violência, de intolerância que permeia a nossa sociedade. Então, de um lado, esse desafio de preservação, e de outro, também de afirmar ou reafirmar um caminho não só de defesa da Constituição democrática existente, das instituições do ambiente de cidadania, mas também de aprimoramento, de aprofundamento dele, né? Quer dizer, recuperar uma visão e uma centralidade para aquilo que diz respeito a alimentar esse espaço, né? Com iniciativas promovendo diversidade e representatividade na vida pública e nas instituições políticas, né? Com iniciativas promovendo um ambiente de cidadania, uma sociedade civil diversa, forte, atuante, instituições fortalecidas, ética, integridade na vida pública, né? Todas as agendas que conhecemos e que seguem aí no dia a dia da dedicação de muitos atores, né? Novos espaços de participação social, modos de produzir transparência, de produzir controle da ação pública, da ação política, enfim, tudo isso que a gente sabe. E nessa chave, tanto de dialogar com o nosso papel na defesa da democracia que temos, quanto com a sequência do nosso papel na construção da democracia que queremos, que precisamos, né? Tem aqui a alegria, a gente tem a alegria de ter aqui hoje a Bianca Santana, jornalista, escritora, né? Dedicada nesses últimos anos, né, à construção da Coalizão Negra por Direitos, na Uniafro, no Instituto de Referência Negra Peregum. Então, para além da agenda, está aqui a Bianca, né, para além, né, Bianca, da agenda antirracista e de construção de um ambiente mais diverso, mais igualitário na sociedade como um todo, nessa construção cidadã de forma mais ampla também, né, Oscar Vilhena, advogado, professor de Direito, diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, e com um longo percurso, né, Oscar, e de parceria também com o GIF, pessoal, tivemos nesses últimos anos muito dedicados à preservação do ambiente da sociedade civil, nesse contexto em que vivemos, e também o seu aprimoramento, né? Então, longo percurso nessa construção democrática de direitos humanos e cidadã no país. E, finalmente, o Átila Roque, hoje diretor da Fundação Ford, membro do Conselho do GIF, e também, né, Átila, com uma trajetória vasta aí no espaço da sociedade civil brasileira, no INESC, na Anistia Internacional, na NectionAid, e muito carinhosamente no IBASE, né, nesse fio, eu falei de 3 décadas de construção democrática, né, com todo o legado que elas nos traz. Então, alegria imensa poder estar aqui juntos nesse diálogo, e com isso, somando aqui as boas-vindas, passo a bola para o Átila, poder aqui assumir a mediação e a condução desse diálogo. Prazer imenso de novo, Átila, Bianca e Oscar. Bom dia
Pessoal, bom dia a todas e todos. Muito obrigado, Zé, pela sua abertura e muito obrigado ao GIF pela oportunidade de participar desse painel, dessa live, e participar com duas pessoas que eu não só admiro, mas também são amigos, amiga, e que vão juntos com a gente e tem já dado uma enorme contribuição para pensar e para atravessar esse momento que a gente está vivendo. Oscar né, tem uma larga história, né, não tão larga quanto a, né, de alguns, né, um jovem ainda jurista, né, e Bianca com toda a sua força e capacidade de mobilização de nos provocar com novas questões. Eu estava aqui pensando, Zé, ouvindo o que você falava, né, sobre o estado de erosão, né, das nossas instituições, da nossa, talvez, erosão do que a gente costumava se referir como Pacto de 88, o Pacto da Transição da Democracia, e junto com isso esse desejo, essa luta por não só preservação e defesa desse pacto, dessas instituições, mas talvez de aprimoramento e renovação. E aí, ouvindo isso, eu ficava me perguntando aqui, o momento que a gente vive ele é tão dramático que às vezes nos faltam palavras, nos faltam conceitos e nos faltam instrumentos de análise. Se referir a uma crise política e humanitária parece não ser mais suficiente, parece não dar mais conta do que nós estamos vivendo. Da mesma maneira que, diante de mais de 300 mil mortes perfeitamente evitáveis, algumas delas certamente, muitas delas perfeitamente evitáveis, não fosse a sequência de equívocos e ausências de ação que constatamos. Fora isso, podemos falar de muitas outras mortes não contabilizadas totalmente ainda por conta da falência do sistema de saúde, que não são apenas as vítimas de Covid, são as vítimas de outras comorbidades, de outras doenças, e os males que não foram postos em suspenso com a Covid, os males conhecidos da violência, da devastação ambiental, da degradação e da destruição da economia. Acho que nós estamos diante de um quadro, né, para usar de novo a sua palavra, Zé, de erosão, que talvez o conceito de crise não dê conta, né? E aí, mais do que isso, aí, talvez já até com uma pequena provocação, eu me pergunto se já não ultrapassamos, né? Você falava preservação, defesa e aprimoramento, né, das instituições e do pacto, eu estou falando do pacto pós-88. E eu me pergunto, de certa maneira, se nós já não ultrapassamos os limites, né, e se já não estamos efetivamente com características novas, uma situação inédita, de certa maneira, mas se já não estamos vivendo uma situação de ruptura, né? Ruptura ainda que se preserve uma aparência de institucionalidade, como que se fosse uma espécie de espectro de institucionalidade democrática, né? As instituições estão aí como ectoplasmas, fantasmas do que foram, do que poderiam ser, do que já um dia talvez tenham sido, mas na realidade nós já estamos vivendo um quadro, para usar uma palavra forte, de exceção, né? De exceção institucional. Uma pergunta diante da gravidade da crise, diante do ineditismo, da destruição institucional que nós temos vivido, né? E aí, né, alguém dizia em algum momento que crises são momentos em que as instituições, as pessoas revelam o melhor e o pior delas. São momentos oportunos para que a verdadeira natureza do que somos como instituições ou como líderes se revelam. Certamente nós temos visto, né, alguns exemplos do pior, né? Essa semana mesmo nós vimos em Minas pessoas desviando vacinas, burlando a fila no momento de catástrofe de saúde para se vacinar, que é a cara do Brasil, do pior do Brasil, sendo Brasil.
também vivemos, e o campo do GIF, em particular, e o campo da sociedade civil, foi capaz de demonstrar algumas das nossas melhores qualidades, né, sobretudo em termos da resposta, da capacidade de articulação, etc. Então, a pergunta, talvez, que a gente possa começar esse papo, seja, primeiro, isso, né, diante dessa deteriorização, ou talvez até já uma situação de ruptura desse pacto, né, o que está colocado para a sociedade, o que está colocado para aqueles e para aquelas como nós, que somos portadores de privilégios, que estamos em uma situação de enorme, ou de relativo poder, pelas capacidades de articulações e redes e forças que podemos mover, como dar o melhor, né? E como e se essa caracterização da situação é de fato tão dramática como eu estou pintando. Eu acho que ninguém melhor para começar a nos guiar nessa conversa do que o Oscar, né, que vem pensando largamente sobre isso. Eu tenho assistido, né, além de conversar com o Oscar já há décadas, recentemente eu tive a oportunidade de ouvi-los em alguns momentos e ler as coisas que ele tem escrito. E convido você, Oscar, para primeiro pontapé nesse nosso papo, que é um papo, né? A gente não espera sair daqui com... Bom, primeiro, uma delícia estar aqui com pessoas que eu gosto tanto, que eu admiro tanto, e é fantástico encontrar a Bianca. Ela tá sorrindo, né? Isso muda o modo como a gente enxerga as coisas. Prazer estar aqui com a Bianca, com meu querido e velho amigo Átila, já que ele disse que eu sou mais velho, então nós somos igualmente velhos amigos, né? Mas também um prazer ter sido convidado pelo Zé Marcelo, querido amigo, pela Neca, para participar dessa conversa, que é uma conversa entre amigos, mas uma conversa dura, né? E acho que tanto a introdução colocada pelo Zé, quanto o que o Átila nos apresenta, é um cenário bastante duro, né? Quer dizer, como defender um legado democrático de uma democracia que foi insuficiente, né, Átila? Eu acho que esse é um pouco o nosso grande dilema. Acho que nós vivemos, nesses 30 anos, uma enorme incompletude do projeto democrático de 1988. Né? Ele é um projeto reativo ao autoritarismo, né? Portanto, a gente tem uma carta muito vocacionada, muito ambiciosa em termos de direitos, mas também um projeto reativo à própria desigualdade estrutural, ao subdesenvolvimento, como se dizia, brasileiro, né? Então, a Constituição é muito ambiciosa, ela projeta um país que, em 1988, muito melhor do que ele sempre foi. Ela olha para frente, ela busca uma transformação, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, por maiores que tenham sido os avanços em algumas áreas, né, como educação, como saúde, esse projeto ele foi um projeto muito aquém das urgências de diversos setores da sociedade, né? O Brasil é uma sociedade, se eu tivesse que usar uma palavra para tentar descrever o que estrutura a história brasileira, é a desigualdade. É um país profundamente desigual em múltiplas dimensões, né? Quer dizer, a desigualdade de natureza social, a desigualdade de natureza racial, a desigualdade de gênero, a desigualdade de acesso a bens de cultura. Isso estrutura. Nós somos e articulamos as nossas vidas a partir dessas desigualdades, né? E sem que essas desigualdades tenham sido removidas, a democracia ela se dá de uma maneira muito incompleta, né? Por quê? Porque aqueles que têm poder têm uma maior capacidade de moldar o Estado, de moldar as regras que regulam, inclusive, o setor econômico, de forma a atender os seus interesses, né? E, por outro lado, ela também distorce a própria ideia, Átila, de Estado de Direito, de que nós somos iguais perante a lei, de que nós merecemos um tratamento respeitoso, né?
o que nós, que estamos no campo de direitos humanos há um período longo, percebemos no dia a dia, né, quem usa a lente dos direitos humanos para olhar o mundo, vê de que modo aqueles que se encontram em grupos historicamente discriminados não são percebidos como iguais. Eles podem ser mortos pela polícia, eles podem não ter o tratamento de saúde adequado, a eles pode ser legado uma educação de baixa qualidade, né? Então, eu acho que esse é o problema estrutural brasileiro, né? O problema de uma democracia, de um Estado de Direito muito incompletos e, portanto, frágeis, né? E que, sobre ele, e aí vem o nosso infortúnio maior, né, que ao longo dessas 3 décadas, com todas as críticas que nós tenhamos, nós vimos tentativas de combater essa realidade, né? De forma mais enfática, menos enfática, com idas e vindas. Os governos que se colocaram aí tinham projetos compatíveis com aquilo que a Constituição propunha, com todas as resistências que vinham, evidentemente, dos setores privilegiados. Quer dizer, quem extrai madeira não gosta de direito ambiental. Quem faz mineração de forma, vamos dizer, perversa, não gosta de regulação sobre mineração. E assim por diante. Quem tem privilégios de classe não gosta de uma legislação que transforma as empregadas domésticas em sujeitos de direito. Então, as resistências sempre estiveram aí, né? Mas o fato é que nós tivemos uma escolha política profundamente equivocada em 2018, que levou ao centro do poder um grupo que é hostil à democracia, que é hostil à Constituição, que é hostil ao Estado de Direito. Então, isso traz uma dramaticidade ao momento que a gente vive, né? Por quê? Porque todas as ferramentas que foram construídas duramente ao longo desses anos começam a ser desmontadas ou emperradas, né? E quando você emperra, e é da natureza do populismo autocrático combater as instituições democráticas, mas no caso brasileiro o que a gente tem visto é uma estratégia muito de emperramento, né? Você emperra a área racial, você emperra a área ambiental, e com isso você permite que as forças de desigualdade, de violência prevaleçam. Então, eu acho que é um quadro muito, muito, muito duro, tá? Que é paradoxal em algum momento, e aí, enfim, eu já vou passar para a Bianca, que eu acho que pode dizer isso muito melhor do que eu, mas também do momento em que o Brasil vive a sua maior ebulição do ponto de vista de questionamento dessas injustiças estruturais, né? O que aconteceu nos últimos anos em relação à força, à potência do movimento negro, né? Que é um movimento antiquíssimo no sentido de questionar as injustiças brasileiras, mas ele ganha uma dinâmica que tem impactado, apesar das conspirações antidemocráticas, uma enorme força, né? Isso também acontece no campo das mulheres. Então, a resistência a essa hostilidade democrática nunca foi tão forte. Mas é isso, acho que essa é a dimensão do quadro que a gente vive, como você falou, não é uma crise, é um quadro estrutural agravado por uma hostilidade à Constituição e à democracia. Muito obrigado, Oscar. Acho que você já deu um pontapé inicial e acho que é uma ponte interessante do que você fala, porque para a fala da Bianca, porque você traz para frente da conversa essa característica tão formadora e constitutiva do Brasil, que é as desigualdades, ou dito de outra maneira, né, o desprezo pela igualdade, né, ou uma sociedade que aí sim, em especial através do racismo estrutural, que organizou de maneira tão profunda essa estrutura das desigualdades, que nos educou para a desigualdade, né? Nos educou para a percepção de que uns são mais cidadãos, do que são mais humanos do que outros e outras. Então, Bianca, eu vou passar para você, né, para trazer a sua primeira contribuição, e você tem 5 minutos. Muito obrigada, Átila. Bom dia. Que bom te ouvir, Oscar, e participar dessa conversa.
que eu ouço como perguntas no título, né, desde o título. Que democracia, que cidadania, que participação. E quando o Oscar diz que, se ele pudesse escolher uma palavra, seria desigualdade, já também conectando a essa passagem feita pelo Átila, eu diria racismo, porque as nossas desigualdades, todas elas, se estruturam no Brasil a partir do racismo. Mas eu fiquei com vontade, ao ouvir vocês, de sugerir uma trilha sonora para a nossa conversa. Talvez quando o Oscar tenha falado do meu sorriso, eu ouvi Jussara Marçal cantando São Jorge. E fiquei com vontade de sugerir que depois aqui dessa roda as pessoas colocassem para ouvir São Jorge na voz da Jussara Marçal. E não à toa, a sociedade brasileira, apesar de tantos racismos que se manifestam também na religiosidade, tem São Jorge como um dos seus protetores mais queridos, e São Jorge está, né, nas casas da maior parte da população, mesmo da população evangélica, de algum jeito São Jorge está. E está também em tantas casas no sincretismo com Ogum, que vai com sua espada nas adversidades. Logo em 2018, assim que aconteceu a eleição, eu tive a oportunidade de encontrar o mestre Lumumba, que é um mestre muito importante da cultura popular, é um mestre de tambores e também mestre cervejeiro, e foi um dos fundadores do Movimento Negro Unificado em 78. E eu encontrei mestre Lumumba e fui muito ansiosa e pesarosa dizer, mestre Lumumba, e agora? O que vai ser depois dessa eleição? Sentindo, como todas e todos aqui sentíamos, o que seria, né, o que estava por vir. Mas o mestre Lumumba, ele me ressituou. Ele falou, opa, como assim, menina? Tá parecendo branca? Quando é que foi fácil pra gente? Quando é que para nós a perspectiva foi outra? E o mestre Lumumba está repleto de razão. Porque quando foi que a maior parte da população brasileira vivenciou a democracia? A Constituição de 1988, tão importante, que inclusive criminalizou o racismo, graças à luta do movimento negro, que teve, né, assim, as comunidades quilombolas no papel tiveram seu direito à terra garantido, mas também pouco saiu do papel, em que as mulheres tiveram vitórias importantes também no papel. Quando foi que nós conseguimos vivenciar essa democracia? Essa democracia sempre esteve por ser construída. O que nós estamos falando é de algo que nós gostaríamos de ter concretizado e nunca pudemos. E agora, o que desmorona, na minha leitura, é a nossa expectativa. Ou uma leitura muito distanciada do que é a realidade da sociedade brasileira, de que o que estava no papel é o que realmente acontece no chão, onde as pessoas caminham, onde elas circulam, onde elas vivem. Como a gente fala em cidadania quando o direito à vida, que é um direito fundamental, não está assegurado para a população negra brasileira desde pelo menos a abolição? Quando a gente olha os dados de extermínio, a gente pode ver o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas, antes mesmo da eleição de 2018. É evidente que o extermínio se aprofunda e que o genocídio negro, o genocídio indígena se aprofundam, também somadas a mortes evitáveis de uma parcela branca da população, evidentemente em menor proporção do que da população negra, vocês estão vendo os dados no noticiário, mas que ainda assim, essa morte evitável, ela passa a ser disseminada agora na pandemia de forma relativamente tranquila, me parece, para o governo, também para as elites econômicas e uma parcela da população com tranquilidade. Essa falta de indignação com mortes evitáveis é algo que a população negra brasileira vivencia há muitas décadas, seja por deixar morrer, ou seja pelo extermínio à bala. Eu tenho repetido, porque eu ouço isso no movimento negro, no movimento de mulheres negras há muito tempo, de que a política pública mais efetiva que o Estado brasileiro direcionou à população negra foi o genocídio.
E nesse momento, a gente precisa ainda, enquanto a gente faz luta política, enquanto a gente trava todas as batalhas necessárias em todos os campos e nas instituições democráticas, enquanto elas existem, porque elas existem, nós também devemos disputá-las, a gente também luta hoje para garantir uma sobrevivência física. Não só evitando contaminações e cuidando da saúde das pessoas nessa pandemia, mas também compreendendo em profundidade que tem gente com fome. E aí eu faço um convite, outro, além de ouvir Jussara Marçal, para que quem nos ouve acesse a página temgentecomfome.com.br. É uma campanha organizada pela Coalizão Negra por Direitos, com diversas outras entidades, grupos, organizações, que tem arrecadado dinheiro para comprar cesta básica e distribuir. E a gente fala, puxa vida, a gente precisa fazer isso nesse momento de país em que os desafios são tantos. Sim, nós precisamos. E distribuir cesta básica a partir de organizações do movimento negro é diferente de uma política assistencialista. Tem a ver com garantir sobrevivência física para que isso permita reinventar formas de participação política, mas para isso as pessoas precisam sobreviver. E por um lado, eu fico feliz e comemoro que essa campanha tenha arrecadado até agora mais de 4 milhões de reais. Mas quando eu converso com os meus companheiros da UNEAFRO, da Coalizão Negra por Direitos, todo mundo fala, mas Bianca, quando os brancos puxam essas campanhas, elas têm centenas de milhões de reais. Porque mesmo esse lugar de contribuir para a sobrevivência física das pessoas negras também é, muitas vezes, o lugar da caridade e da bondade de um grupo privilegiado, como colocou o Átila, que se comove, se compadece, quer ajudar as outras pessoas. E quando quem demanda recurso para distribuir alimento num contexto de formação política são organizações negras, a contribuição é menor. Então, a gente fica sempre nesse lugar de, com toda a dificuldade, seguir caminhando, e seguiremos, mas lembrando aqui, para fechar essa minha primeira intervenção, que enquanto houver racismo, não haverá democracia. E eu também convido para acessarem um outro link, com Racismo Não Há Democracia, de uma outra campanha puxada pela Coalizão Negra por Direitos na metade do ano passado. Porque eu realmente não acredito que se trata de retomar algo que a gente já tenha vivido, ou de reconstituir uma democracia que o Brasil já tenha experienciado. Se trata de inventar uma democracia que a gente nunca viveu nesse país. Obrigado, Bianca. Acho que você acrescentou mais uma camada importantíssima nessa conversa, e você começou já dizendo, acrescentando mais uma dimensão do nosso desmoronamento, né, que é o desmoronamento, talvez o pior de todos, que é o desmoronamento das nossas expectativas, porque talvez a pior experiência que a gente possa viver como coletivo, como sociedade, é perder as esperanças, é perder a expectativa em relação aonde podemos chegar, né? Eu acho que uma parte da luta que nós vivemos hoje é não ficar capturado pelo baixo astral do instante, do momento que vivemos. É muito importante nessa altura, né, com tantas mazelas, recuperar a perspectiva histórica, né, do que vivemos ao longo da nossa vida, não só como Brasil, mas como humanidade, para poder ver as coisas num contexto e poder, desse contexto, tirar elementos para produzir, não é só uma esperança vazia, produzir um caminho de construção de um futuro que está para ser feito. Ele não está dado. Ele não está dado nem que vai ser um desastre, nem que vai ser uma utopia. Então, acho que buscar um caminho de sair desse sentimento de desmoronamento de esperança é muito fundamental. E aí a imagem de São Jorge com a sua espada, né, que você traz no início da conversa, ela é muito oportuna, porque ela é muito forte, né? Ela é guerreira, né? E aí, já também passando para o Oscar, eu fico me perguntando, aqueles que têm a espada, e eu estou pensando agora até na espada da justiça, né? Se eles estão usando como deveria, né? Eu fico, Oscar,
e você é um estudioso dessas instituições, eu fico muito frustrado, às vezes, em ver o grau de tolerância e leniência até das instituições, né, inclusive as instituições de justiça, com a situação que nós estamos vivendo, como se não estivessem se dando conta da gravidade do que nós estamos aqui descrevendo. Então, talvez eu perguntaria duas coisas, uma olhando para fora de nós, setor, né, filantrópico, o que esperar, o que podemos esperar e como podemos provocar essas instituições, Supremo, Congresso, partidos políticos, para que saiam de um estado de relativa apatia, ou pelo menos de um estado de brandar a sua espada muito aquém da necessidade. Na verdade, acho que é preciso tirar essa espada da bainha, porque nós já tiramos, a sociedade civil já tirou, o movimento negro com os seus aliados já tirou, e ao mesmo tempo olhando para dentro do setor, né, da filantropia privada, das organizações e instituições que têm algum patamar de recurso, de poder, o que você diria que é esperado desse setor, né? O que precisamos fazer diferente num quadro de crise tão inédito, né, e tão profundo? Uma pergunta fácil, como eu prometi que ia fazer, Oscar. Então, eu queria, talvez uma coisa que eu nunca tenha falado em público, mas inspirado um pouco pela Bianca. Eu me lembro no dia seguinte à eleição presidencial, eu tinha uma reunião com os professores da escola, né? E eu, caminhando na chegada da escola, eu não sabia exatamente o que eu iria falar para os meus colegas que estavam apavorados com o resultado da eleição. E eu me lembro que eu tive um medo profundo, né? Eu tive um medo de pensar que eu podia ser perseguido, eu tive um medo que eu podia de ser preso, eu tinha um medo do desemprego, né? De eventualmente o regime fechar e eu ter, né? E eu lembro que era uma curta caminhada. Quando eu cheguei ao final, eu tinha um medo que todo o brasileiro negro, pobre, que mora na periferia, tem todos os dias, tá? Então, a ideia de uma democracia incompleta, eu acho que a Bianca tem toda a razão. Para uma parcela da população brasileira, isso nunca chegou, né? Ou, evidente que chegou de uma maneira muito menor do que aquilo que a gente poderia considerar uma democracia de verdade, né? Nós tivemos avanços fabulosos. Quando eu dei 17 anos de aula na PUC, eu tive 3 alunos negros, né? Hoje, isso mudou, né? Então, há avanços. Acho que a gente não pode jogar o bebê com a água do banho. No entanto, esses avanços geram o quê? Aumento de expectativa. E essas expectativas é que foram frustradas. Eu acho que 2013 é uma marca disso. Foi um momento em que a sociedade brasileira começa a se dar conta de que não vai continuar um processo de avanço, né? E isso gera uma grande frustração. Bom, desculpa o retorno, mas é que eu não resisti ao que a Bianca colocou, né? Agora, as instituições de justiça, eu costumo não destacá-las, elas não são diferentes do que está acontecendo no Brasil, elas são imersas no Brasil, tá? Assim como o sistema político. Quer dizer, as falhas que nós temos no Brasil, nós também temos na justiça, tá? Isso que você descreveu sobre a atuação dos empresários em Belo Horizonte, o pior do Brasil, buscando cortar a fila e obter a vacinação, isso também vai acontecer, esse mesmo tipo de comportamento vai acontecer dentro das instituições de justiça, né? E há uma luta dentro das instituições de justiça entre setores mais de vanguarda, mais progressistas, e há setores que fazem do direito um instrumento de perpetuação da violência, da desigualdade. Então, Átila, eu acho que a justiça está sendo, nesse momento, objeto de luta por parte de setores da sociedade. Eu me lembro muito de uma conversa com o ministro Sepúlveda Pertence, um dos maiores ministros que o Brasil já teve no Supremo Tribunal Federal. Eu era um jovem advogado e eu estava reclamando da justiça para ele. E ele me dizia: professor, vocês é que são pouco ambiciosos de provocar a justiça. Tem que provocar mais, tem que exigir mais, tem que...
E isso é que inspirou até a criação da Conectas, por exemplo. Vamos criar um sistema de advocacia estratégica, porque um próprio ministro Supremo está reclamando que nós não vamos provocar, né? Bom, o que eu diria é o seguinte, nos últimos 2 anos, a batalha tem sido muito dura, dado a um presidente antidemocrático, anticonstitucional, tá? E o Supremo Tribunal Federal, com todas as suas idiosincrasias, com todas as suas falhas, etc., ele tem reagido de uma maneira razoavelmente responsiva às demandas da sociedade civil, tá? Nós fizemos aí um estudo grande sobre o comportamento do Supremo e do Congresso Nacional. Eu diria, Átila, que, ainda que haja uma enorme insuficiência, nós conseguimos estabelecer algumas barreiras para aquilo que foi mais violento por parte do governo. Nós não tivemos nenhuma emenda constitucional, nenhuma lei fundamental que tenha sido aprovada que desestruture por completo o sistema democrático brasileiro. O que nós temos assistido é uma outra estratégia, que eu chamaria de uma estratégia paralegal ou de erosão. O Zé usou essa palavra tantas vezes, por baixo. Então, são decretos, veja o que aconteceu na área de desarmamento. Como você não consegue aprovar uma lei no Congresso, porque o Congresso, com todos os seus problemas, não aprova, não derruba o Estatuto de Desarmamento, o presidente da República vai editando decretos que, no fundo, inviabilizam o Estatuto de Desarmamento. Como ele não consegue mudar a lei ambiental, ele vai fazendo uma série de decretos de nomeação de pessoas que inviabiliza o funcionamento das agências de proteção ambiental, né? Então, essa é a estratégia. Eu acho que o que nós temos que demandar hoje e policiar de uma maneira mais adequada é isso que eu estou chamando de parainstitucionalidade desse governo, o modo como ele subverte a ordem constitucional sem alterá-la. Ele subverte a ordem democrática sem mudar uma regra fundamental. E a justiça tem dificuldade de operar nesse campo, de barrar todas essas questões. Daí, e com isso me calo, é a importância da gente voltar a fazer política. Queremos ou não, é um momento, como você falou, onde nós estamos vendo o pior da política, de um lado, mas nós temos um caminho aberto para a construção de um outro projeto político. Então, eu não jogaria todas as minhas fichas na justiça. A gente tem que apostar, tem que demandar, mas também temos que fazer política, porque ela sozinha não vai conseguir pôr barreiras suficientes a esse avanço, vamos dizer, de uma agenda anticivilizatória. Perfeito, Oscar. Nós estamos ainda na segunda rodada de conversa, mas já vou começar a trazer um pouco algumas preocupações que vão aparecer mais tarde nas perguntas. E aí, Bianca, talvez você possa ajudar. Como é que a gente, como setor, né, em particular, como sociedade civil em particular, como setor do campo da filantropia privada, contribui para essa ruptura da paralisia provocada, ou de uma certa paralisia provocada por esse medo difuso, por essa ausência de expectativa, né? Como é que você, o que você teria para dizer para esse campo, em particular, para esse público que está aqui nesse momento com fome de ideias e motivações? Obrigada, Átila. Eu diria que dos mesmos lugares não vão vir outras respostas. E esse momento nos pede outras respostas. Então, forçar a barra para fazer o mesmo, para apoiar o mesmo, para retomar da mesma forma, me parece inócuo, não vai resultar, não vai ter bons resultados. E outro movimento que eu tenho observado na pouca aproximação que eu tenho com o campo é de uma busca por outros lugares onde colocar apoio e de onde viriam, né, novas e diferentes iniciativas, mas buscar espelho nesses novos lugares. Então, eu até topo conversar com organizações negras, organizações de mulheres negras, com movimentos sociais no geral, mas eu preciso
ter ali alguém que tenha os mesmos critérios, parâmetros que os meus. Eu preciso ter uma interlocutora ou um interlocutor que estudou na USP ou na PUC, e que tenha ali uns parâmetros mínimos, tanto de comunicação quanto de organização das coisas, porque se não for desse jeito, não é efetivo. Esse me parece um desafio enorme desse campo. Desculpa ser dura nas palavras, mas me parece muitas vezes um campo narcísico. Não só no formato em que a Cida Bento escreveu sua tese, o Pacto Narcísico da Branquitude, de que quem está no poder, nos diversos espaços, ela está falando de mercado de trabalho, mas dá para a gente ampliar, vai trazer para perto os seus iguais, porque coloca como critérios técnicos aquilo que garante a presença dos seus iguais. Isso também vale no campo da filantropia, porque eu financio quem se parece comigo, porque eu só confio nos formatos e nos modelos que eu proponho e que eu faço. E aí eu quero trazer pessoas negras para a minha organização, eu já entendi que isso é muito importante. Então eu vou caçar pessoas negras que tenham uma trajetória de vida parecida com a minha, e isso é muito difícil. Então eu tenho uma dificuldade enorme de contratar pessoas com esses parâmetros, porque eu quero gente com a pele mais escura que tenha uma trajetória branca. Ou eu quero organizações de pessoas negras que se dizem negras, mas que se organizam e atuam como organizações brancas. E aí o que eu diria para o campo é, não vai dar. Vocês precisam se abrir. E não vai dar não só porque isso é melhor para as organizações negras, não, é porque senão a gente não vai encontrar caminho para sair da lama onde nós estamos. Quem propõe soluções no Brasil é quem consegue sustentar famílias e comunidades sem recurso. Quem consegue ter organizações fortes com 30, 40 anos, movimentos enormes, importantes, com vitórias políticas, sem recurso. E aí eu não tenho que achar que colocar recurso vai atrapalhar. Eu tenho que confiar que colocar recurso vai potencializar e aumentar possibilidades. Então, esse campo precisa confiar. Átila, claro. Eu sempre te atrapalho, mas é que a Bianca não me deixa parar de pensar. Enquanto ela falava, né, eu me lembro, também vou partilhar uma coisa aqui. Eu fui muitos anos, hoje é a Neca, que está no conselho, num dos conselhos da Open Society. Eu lembro a primeira vez que eu fui à Hungria e tinha um jantar com talvez o maior filantropo que eu, pelo menos na minha vida, conheci, que é o Jorge Soros, tá? Que fundou a Open Society. E ele olhou para todos nós e falou assim, olha, eu chamei vocês todos aqui pelo seguinte, eu vou morrer. Né? Aí ficou a sensação horrível na sala, ele falou, não estou doente, não é que eu sou velho, vou morrer em breve. E eu gostaria que vocês gastassem o meu dinheiro assumindo os mesmos riscos que eu assumi para ganhá-lo. E eu queria dizer mais uma coisa, nós não sabemos como mudar o mundo. Quem sabe como mudar o mundo são as pessoas que estão trabalhando nas bases da sociedade, que estão experimentando exatamente isso que a Bianca falou. Portanto, corram o risco e invistam nessas pessoas. Tá? Então, essa é a coragem do filantropo. O filantropo não é aquele que acha que, porque ele é rico, ele tem as melhores ideias. Tá? Ele é rico por uma circunstância... Enfim, não vou debater isso aqui milhares de horas. Né? Nós somos privilegiados, temos acesso a uma série de coisas, o sistema nos ajuda. Né? A questão é o que eu faço com esse meu recurso? Se eu uso para que a sociedade se perpetue com a forma que ela está, ou se eu uso para que a gente tenha uma sociedade muito mais justa, muito mais solidária, muito mais coesa, onde eu, evidentemente, posso ter uma vida que vale a pena ser vivida. Então, eu acho que o que a Bianca falou tem muito sentido. O filantropo, se quiser ter esse nome, tem que correr o risco de buscar investir nas pessoas que estão experimentando, que estão correndo riscos, que estão buscando a coisa certa. Eu acho que essa é a missão fundamental, e não fazer o investimento, adorei a palavra, narcísico.
Perfeito, Oscar, e eu acho que vocês agora tocaram nas três palavras que vêm perpassando a nossa conversa, que é confiança, né? A importância de ampliar o círculo de confiança para além dos iguais, né? É muito importante isso. Apetite para o risco, né? A gente precisa experimentar novos modelos e coragem, acima de tudo, coragem num tempo em que requer muita coragem para a gente atuar. Vocês já tocaram em alguns dos pontos que estão chegando aqui nas perguntas, e vou fazer mais uma última rodada. Vou ler basicamente algumas perguntas que são meio síntese do que está chegando aqui, e vocês escolhem por onde caminhar, né? Algumas já tocaram em alguns dos pontos. A Diana Engel, ela pergunta, por exemplo, quais são as soluções, propostas e demandas do painel para a filantropia brasileira? A Atália, desculpe se eu estou pronunciando correto ou não o seu nome, a Atália Noguchi, ela pergunta, Oscar e Bianca, vocês têm uma larga trajetória de luta e resistência política. Vocês conseguem sintetizar uma dica, né, uma pílula para momentos de apreensão? Né? Qual seria essa pílula, qual seria essa dica? E uma última pergunta que talvez também fala um pouco dessa ansiedade, como é que vocês enxergam, né, o cenário político de 22? Né, e quais as possíveis consequências desse cenário para a nossa democracia? Então, essa é uma última, se eu não estou equivocado, nós estamos chegando ao final do painel, então essa, digamos, é uma última rodada que vocês podem desenvolver como quiser. Eu vou começar, como o Oscar acabou de falar, vou começar com a Bianca, mas não tem uma regra sobre isso, não. Bianca? Vamos lá, vou tentar ser rápida, começando por essa pílula para momentos de apreensão. Porque se a gente não colocar a máscara do oxigênio em nós mesmas, em nós mesmos, a gente não consegue colocar na pessoa que está do lado e precisa de ajuda. E esse é um momento que me parece fundamental, esse cuidado de si para que ele vire cuidado do outro. Esse cuidado de si dá para experimentar. É um cuidado de si que, para mim, passa por banho de erva e pela escrita, mas que, por muitas pessoas, passa por terapia e por grupos e por tantas possibilidades de autocuidado. E, por muito tempo, as pessoas olharam, né, acho, para essa noção do autocuidado como uma coisa meio cirandeira ou meio distante, né, daquilo que importa. Isso não é verdade. Quando a gente vai para uma matriz afro-brasileira, por exemplo, a gente percebe que as famílias de santo, as casas de candomblé sempre foram esse lugar de acolhida, de proposta política e de filantropia a partir do cuidado. Então, trazer uma ética do cuidado que começa pelo cuidado de si me parece essencial, principalmente nesses momentos de apreensão, mas também em todos os momentos. E o cenário político de 22 é muito triste quando a gente só ouve nome de homem branco como possibilidade de futuro para nós. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema em retomar o meu ex, com todas as críticas que eu posso ter. Para mim, esse é um cenário maravilhoso para 22, né? Mas me entristece que, coletivamente, essa seja a nossa melhor resposta de futuro. E olhar todas as alternativas são homens brancos que vêm de um determinado lugar de poder e de privilégio. Esse não pode ser o caminho, essa não pode ser a resposta para a sociedade brasileira. Então, 2022, eu acho que a gente tem que focar no Congresso. 2022, a gente precisa colocar um quilombo no Congresso Nacional. Na articulação política da Coalizão Negra por Direitos, a gente mapeou, no início de 2019, apenas 8 deputadas ou deputados negros que tinham a luta antirracista como prioritária. Isso é nada. Isso é nada. Isso é muito menos do que os 20% de pessoas negras ou que os 2% de mulheres negras do Congresso. Isso é nada. Então, a gente precisa ampliar essa presença. E, para isso,
a gente precisa fortalecer quem está nos territórios, a gente precisa olhar para o trabalho de base, a gente precisa transformar a liderança negra popular em liderança política efetiva. Então, eu sei que na Uneafro, por exemplo, trabalhar por um quilombo no Congresso em 22 é prioritário. E se a gente tiver um quilombo no Congresso a partir de 22, a gente pode sonhar com outros futuros possíveis para o Executivo logo depois. Mas estou compartilhando algo aqui muito pessoal, né? Tenho certeza de que existem vários caminhos, e se vocês acompanharem as redes da Coalizão Negra por Direitos, vocês vão pescar respostas. Então, sempre que alguém, né, pergunta quais são as propostas, quais são as demandas, acessem coalizãonegravpordireitos.org.br, lá clica em sobre, e tem a agenda política da coalizão, com muitos tópicos. Então, qualquer coisa que eu formular aqui em 2 minutos vai ser muito menos interessante do que olhar um pacto acordado hoje por mais de 200 organizações, em que cada palavra foi debatida, discutida. Então, é isso, propostas e demandas, agenda política da Coalizão Negra por Direitos. Obrigado, Bianca. Reforço o seu convite, mas sem deixar de reconhecer que os seus 2 minutos não são qualquer coisa, né? Oscar, por favor. Tá. Eu vou começar pela última, sobre o cenário político de 2022. Tá? Eu acho que é muito grave 2022. Tá? Por quê? Porque essa onda do populismo autoritário, né, ou seja, de líderes autoritários que chegam ao poder pelo voto, eles têm uma relação direta à permanência no poder e à deterioração do sistema democrático. Né? Então, se nós pegarmos na Turquia, se nós pegarmos na Hungria, se nós pegarmos na Polônia, se nós pegarmos na Índia, né, ou na Venezuela, né, quanto mais o tempo passa, mais se assenhora do poder. Tá? Então, segundos mandatos, quando eles vêm a ocorrer, o sistema pode ruir antes, quando eles vêm a ocorrer, eles colocam, em alguma medida, uma pedra de cal sobre a expectativa de que a democracia seja retomada. Né? Então, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, ou o que aconteceu na Itália, onde a sociedade foi capaz de interromper esse processo de ascensão autoritária, é fundamental. Né? Então, a eleição de 2022 não é apenas uma eleição sobre se eu sou mais liberal, menos liberal, se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, se eu sou conservador, se eu sou progressista. É uma eleição que provavelmente nós tenhamos que fazer uma escolha sobre eu sou democrata ou não sou democrata. Tá? Com todas as idiosincrasias que nós vamos sofrer. Muita gente vai votar em pessoas que não estou de acordo muito com o que ele pensa sobre o tema A, B, C ou D, mas eu sou democrata ou não sou democrata. Né? E a percepção de que essa é uma escolha que vale a pena, porque o sistema brasileiro ele é permeável a você construir alianças de governo. Né? Então, eu acho que esse é o dilema que nós teremos que, infelizmente, sofrer em 2022, e nós vimos que esse dilema foi mal enfrentado em 2018. Tá? Então, 2022 é uma oportunidade de corrigir isso. Sobre a pílula, né, veja, eu não tenho muita competência para falar sobre isso. Eu digo um pouco como eu lembro de outro dia, ouvindo uma entrevista do Ney Matogrosso, né, e ele, figura absolutamente maravilhosa da cultura brasileira, ele fala assim: eu não terei medo, e eu não serei agente do medo. Né? Veja, eu acho que se nós cedermos a um governo que hostiliza a cultura, hostiliza a brasilidade através do racismo, hostiliza a democracia, se isso nos imobiliza, nós já antecipamos o sucesso desse governo. Né? Então, a pílula que eu tomo todo dia é dizer: eu não vou ficar com medo, eu não vou me deprimir, eu não vou me deixar abater, porque senão eu já me rendi. Tá? Então, faço coisas muito ordinárias, vou trabalhar,
e vou lutar para que essas coisas não aconteçam, né? Vou tentar manter o meu ânimo, vou tentar encontrar com pessoas que me gerem essa sinergia de transformação, né? Vou tentar ver o mais arte possível. Então, essas são as pílulas que eu tomo, mas, especialmente, eu não quero me render. Eu acho que esse é o mote, né? E acho que a filantropia deveria agir da mesma forma, né? Quer dizer, é um momento onde, para pegar a última pergunta, onde a filantropia, ela, mais do que nenhum outro momento da história brasileira, ela foi fundamental. Por quê? Porque ela é que pode contribuir para que esses movimentos que geram energia de vida no Brasil estejam vitalizados, estejam capacitados a mobilizar toda a energia da sociedade para romper com esses ciclos perversos que nós estamos enfrentando. Então, é isso. Temos que sorrir. Eu acho que temos que olhar para a Bianca e sorrir, ainda que as coisas sejam perversas. E é isso que vai nos mobilizar. Muito obrigado, Oscar, Bianca. Acho que a gente está fechando com chave de ouro. Eu poderia seguir essa conversa por muito tempo. Obrigado pelo privilégio de poder moderar esse papo. E eu quero agradecer, me despedir e passar a palavra para Thaís Nascimento, pelo GIF, que vai encerrar a sessão. Nossa, que conversa potente, né? Eu fui impactada por várias falas de vocês. Eu acho que é isso, falar sobre democracia, é falar sobre o direito à vida, que ainda não está assegurado para os brasileiros, em especial para a população negra, e além, né, ir além, não é falar sobre sobreviver, e sim sobre bem viver, né, como observou a Bianca, e o Átila e o Oscar, né, como trouxeram em suas falas. Eu tenho certeza que essa live abre muitas reflexões. Por isso, nesse espírito, eu quero convidá-los para continuar com a gente nas oficinas que acontecerão ao longo do dia, que dialogam, em alguma medida, com toda essa conversa de agora. Eu também gostaria de trazer para a nossa conversa o lançamento de mais um guia da série, o que o Expor pode fazer por. O Expor Democracia é um guia sobre um conjunto de assuntos da agenda pública, sobre os quais o investimento social pode se aproximar e fortalecer. O Guia Expor Democracia está sendo realizado em parceria com a Tidsetuba, o Gueledés, o Uniafro, o Pacto pela Democracia. Em breve nós faremos o lançamento. Antes da gente finalizar, eu queria dar alguns recados importantes. Eu queria falar sobre uma iniciativa muito legal que nós criamos aqui durante o 11º Congresso GIF, que é a Ação Emergência Covid, né? A gente quer colaborar com as doações, então nós reunimos 12 campanhas ativas, inclusive tem gente com fome, é uma delas, para mobilizar recursos, né, que respondam a esses impactos mais agudos dessa crise que a gente está vivendo. Então, cada um de vocês que acessarem a plataforma da benfeitoria do Congresso GIF vai poder encontrar essas campanhas ativas, e fazendo uma doação, você vai ativar um cupom de doação de R$100, que será destinado pelo GIF para se somar ao valor que vocês fizerem como doação. Então, eu queria muito incentivá-los a participarem dessa campanha para a gente também dar uma resposta a esse momento tão difícil que a gente tem vivido, né? Outra coisa importante, eu quero lembrar a todo mundo que nós temos várias salas disponíveis caracterizadas pelos mais diferentes lugares do Brasil, para a gente fazer coffee breaks, enfim, continuar as discussões e encontrar outras pessoas também que estejam a fim de bater um papo, né? É um modo da gente se aproximar nesse momento de tanto distanciamento. Então, eu queria convidá-los para, nos próximos minutos, acessar o link ali dos bonequinhos, entrar numa das salas principais, lá as primeiras salas, para a gente bater um papo, tá bem? Muito obrigada a todos e todas pela participação hoje, um agradecimento muito especial à Bianca, ao Átila e ao Oscar, foi um prazer tê-los conosco, José Marcelo e toda a equipe do GIF que tem trabalhado intensamente para a gente trazer isso aqui para todo mundo, para todo o Brasil. Espero que vocês estejam saindo tão inspirados quanto eu.
O encontro final do Congresso segue, então confiram a programação, participem das outras atividades, e eu espero vê-los todos na plenária de encerramento, com o show da querida Mônica Salmazo e do Teco Cardoso, que acontece hoje às 16h30, tá bem? É só chegar. Nos vemos. Até mais, gente. Obrigada. Gente, obrigado.